Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram que a taxa de desempregos no Brasil, no trimestre encerrado agora em junho, é o menor dos últimos 10 anos, ou é a menor taxa nos últimos 10 anos. E a PNAD é uma pesquisa conduzida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para conversar um pouco sobre esse assunto, a gente fala agora com o economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Daniel Duque. Daniel, muito bom dia em primeiro lugar. Antes de ouvir você sobre esse tópico em relação aos dados de desemprego, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse para a gente como normalmente se calcula essa taxa de desemprego, né? Às vezes as pessoas estão acompanhando, mas como é calculado isso? Eu não entendo. Fala que tem desemprego, não tem. Então, eu gostaria que o senhor começasse por isso, falando um pouquinho como é feito esse tipo de cálculo. Bom dia, tudo bem? Tudo Bom, ótimo. o desemprego, ele é, na verdade, o conjunto, né, de duas variáveis, né, de dois indicadores. O primeiro é o número de pessoas realmente desempregadas, que são aquelas que, não, que obviamente, né, não estão ocupadas, não têm algum trabalho que ocupe mais do que algumas horas da semana, e também e que também esteja procurando emprego. Isso é importante, né? Porque as pessoas desalentadas, aquelas, por exemplo, que não procuraram emprego, porque não acham que vão conseguir e tal, essas não entram na taxa de desemprego. Mas, enfim. Então, a gente tem as pessoas desocupadas, aquelas que não estão nem ocupadas e também estão procurando uma ocupação. E a gente divide isso pelo número de pessoas que estão ou ocupadas ou desocupadas, que a gente chama isso de força de trabalho, né? São aquelas pessoas que estão disponíveis para trabalhar, seja podendo estar trabalhando ou não. Então, o um sobre o outro é o que a gente chama da taxa de desemprego, né? Então, é o percentual de pessoas na força de trabalho que estão sem ocupação e estão procurando algum tipo de ocupação. Daniel, agora são 7 milhões e 500 mil pessoas procurando emprego. É o menor nível nesse período, nesse trimestre fechado em junho. A que você atribuiria esse resultado agora? Bom, o mercado de trabalho ele está passando por um momento bastante favorável já desde do fim da pandemia, né? A gente teve um aumento muito significativo do desemprego ali até o final de 21, mais ou menos. No entanto, quando houve uma maior normalização, né, houveram vários fatores que ajudaram a taxa de desemprego a cair bastante rápido, né? A primeira delas foi que houve, né, um boom de consumo de serviços, né? As pessoas estavam ali mais ou menos 2 anos economizando porque não estavam ali indo no restaurante, não estavam viajando, não estavam fazendo festa. E aí, quando houve o fim da pandemia, né? As pessoas basicamente tentaram recuperar o tempo perdido, né? A gente chama isso em economia de demanda reprimida, né? Então, isso fez com que houvesse uma geração de emprego mais alta do que o normal, porque havia um grande número de pessoas consumindo mais esse tipo de serviços que empregam mais do que outras atividades, do que normal. Junto a isso, houve um aumento bastante significativo de transferência de renda, né? É, a gente pode falar aí do Auxílio Brasil em 2022, né? Mas também depois, quando voltou a Bolsa Família, houve ainda um incremento adicional de transferência de renda, e isso se torna, né, mais consumo também das pessoas, né? Você tem mais famílias ganhando mais dinheiro e aí elas vão, obviamente, consumir. É, Junto a isso, também teve um cenário basicamente favorável até na economia, mais do que o esperado, né? A economia cresceu mais do que se esperava, tanto em 22 quanto em 23, e isso, obviamente, gerou um cenário positivo para a economia, de modo que o mercado de trabalho continua com enfim, com algum vigor, né? É óbvio que ele já desacelerou bastante em relação ali a 2022, enfim, mas ainda tem algum tipo de vigor que é até surpreendente, na verdade. E há um outro fator que também devido às transferências, enfim, outras questões, a pandemia também, houve uma redução do número de pessoas procurando trabalho, né? Isso tanto ali na pandemia, depois recuperou parcialmente, mas aí acabou reduzindo de novo, o que reduz a pressão sobre o desemprego.
Agora 8 horas 11 minutos, você está acompanhando com a gente aqui no painel eletrônico, uma conversa com o Daniel Duque, economista, vinculado à FGV. Daniel, uma questão relacionada à economia sempre tem também uma característica psicológica, né? Digamos assim, as políticas que o Congresso aprovou, como o novo regime fiscal, a reforma tributária e agora as regulamentações em discussão, elas podem, de alguma forma, contribuir para esse cenário também de mais contratações, influir no otimismo, mesmo que ainda falte a regulamentação completa da reforma tributária. Por exemplo, a Câmara aprovou o primeiro projeto, agora está com o Senado, já vem o segundo projeto de lei complementar para tratar desse assunto também. Isso afeta psicologicamente esse mercado de contratações? Sem dúvida, principalmente um pouco mais, digamos, na margem, né, que a gente chama, né? Ou seja, ele ajuda ali um pouco quando a gente está numa situação um pouco pior, um pouco melhor, isso dá um bom adicional, de fato, porque o grande parte, obviamente, de investimentos vem da expectativa de que no futuro esse investimento vai dar algum retorno. Isso é muito importante no geral para a economia, tanto no longo prazo, mas também para decisões de curto prazo, justamente de contratar obra, é, contratar também, enfim, trabalhadores para uma nova atividade, para uma nova empresa. Tudo isso, obviamente, é muito influenciado pelas expectativas. E houve um momento, digamos, de pessimismo intermitente ali entre final de 22 e início de 23, mas que acabou sendo acalmado e junto com algumas surpresas positivas em termos de PIB, né, de atividade econômica, é, as- o, o empresariado em geral, né, enfim, os investidores, começaram a mudar a percepção em relação ao cenário de médio prazo para o Brasil, o que acaba fazendo com que eles investam mais do que estavam enfim, do que num cenário de incerteza. É claro, isso já está sendo mais ou menos minado pelo cenário internacional, também algumas dúvidas em relação à questão fiscal, que é bastante importante, mas nada ainda foi grande o suficiente para contaminar o otimismo que foi criado ali em meados de 23. Você está acompanhando a gente aqui pela rádio, pela TV Câmara, também nas mídias sociais da Rádio Câmara e da TV Câmara. A gente está conversando com o economista Daniel Duque, está falando conosco um pouquinho sobre desse novo dado, né, em relação à taxa de desemprego. E Daniel, algo importante assim, os setores que mais empregam foram comércios, você estava dizendo para a gente, atividades de informação e comunicação, também teve a administração pública contratando muita gente. E aí a pergunta é, se caso a indústria ampliar contratações nos próximos meses, há essa expectativa, a gente pode alcançar o que é chamado de pleno emprego? Se a gente tivesse tendo essa discussão há mais ou menos 10 anos atrás, quando a gente estava ali em 2013, 14, né, que a gente estava com uma taxa de desemprego bem parecida com a atual, a gente já estaria dizendo que a gente está numa taxa de desemprego abaixo do que a gente considera de pleno emprego, né? Porque, vale lembrar, pleno emprego não significa que o desemprego é zero. Porque há pessoas que estão, por exemplo, saindo de emprego, aí depois conseguindo outro, a rotatividade, né? Enfim, e há uma série de questões que impedem com que o desemprego seja zero, por exemplo. O pleno emprego, na verdade, o que ele significa em termos do indicador de desemprego, ele também muda de país para país. Por exemplo, o pleno emprego nos Estados Unidos é algo em torno de 2, 3%. O Brasil nunca viu uma taxa de desemprego tão baixa quanto 2, 3%. Já nos Estados Unidos não é tão incomum. Então, na verdade, o que a gente não sabe exatamente é para onde se moveu a taxa de equilíbrio de desemprego, que é quando a gente considera que há o pleno emprego. A gente muito provavelmente já está muito próximo dela, porque, como eu falei, anteriormente a avaliação era que a taxa de desemprego ficava ali em torno de 7,5%, 8%, mas isso era no passado, né? Isso era depois a gente teve reformas no mercado de trabalho, a gente teve reformas até institucionais em termos do Simples, de fiscais, etc. Até a questão do próprio Banco Central, né, de autonomia, tudo isso influencia na taxa de equilíbrio, taxa de desemprego de equilíbrio. É, o que a gente pode dizer é que a gente está muito próximo da taxa de desemprego, de equilíbrio, né, esse pleno emprego.
mas talvez não exatamente abaixo dela, porque pressões inflacionárias ainda não estão nem um pouco fora do controle. Pelo contrário, a gente está numa situação relativamente confortável em termos de inflação, o que também é um indicador um indicador de que se a gente está abaixo ou acima da taxa de desemprego de equilíbrio. Daniel, você falou sobre inflação. Normalmente há esse perigo, né, sobretudo para países em desenvolvimento, que quando você começa a ter um salário alto, que está acontecendo agora, o desemprego baixo, há essa preocupação com a inflação. E também tem esse debate sobre se o governo está gastando mais do que deveria, está economizando, essa questão fiscal. Você acha que esse cenário ele é preocupante do ponto de vista da inflação? A gente tem que ficar de olho na inflação mesmo? Essa questão da taxa de juros que o Banco Central tem adotado, inclusive manteve em 10,50, você acha que é uma direção correta, é conservadora ou dá para ser um pouco mais arrojada nesse caso? Todos esses fatores estão interligados, né? A gente tem, por exemplo, a questão fiscal do governo, né? Se o governo está gastando mais do que ele arrecada, e o que está acontecendo, bem sistematicamente, isso significa que há uma demanda adicional na economia, né? Ou seja, há mais compras públicas, há mais transferências, tudo isso se transforma em consumo, aumenta a demanda, isso gera uma taxa de desemprego menor do que ocorreria caso não houvesse um déficit fiscal, e isso também acaba gerando uma questão, um problema inflacionário, né? Como eu falei, a situação inflacionária não está ainda fora do controle, muito pelo contrário, a gente está numa situação razoavelmente confortável. Existem alguns pontos de preocupação, né, na questão da inflação. Um deles, por exemplo, agora é o que está acontecendo com o dólar, né? O dólar deu uma escalada muito alta recentemente. E isso se transforma em inflação em não muito tempo, né, em alguns meses, porque obviamente grande parte da economia ela vem de produtos importados. E produtos importados a gente compra em dólar, o dólar ficando mais caro, isso vai sendo repassado até ao chegar no consumidor. É, então a gente está falando aí de uma situação em que daqui a alguns meses a inflação de produtos importados vai começar a aumentar significativamente, né? A gente está falando aí também de remédios, alimentos, por aí vai. Além disso, né, como você estava falando, o salário aumentou bastante, os salários têm aumentado muito, né? E apesar de que isso ainda não se transformou em inflação generalizada, há uma pressão na inflação de alguns serviços mais básicos, né? E isso vem, obviamente, principalmente de aumentos salariais maiores do que. Quando a gente está falando de aumentos salariais, a gente não está falando que é ruim ter aumento salarial, é óbvio que não. É uma questão de que o aumento salarial ele veio acima do aumento de produtividade, né? Do aumento enfim, de quanto está se produzindo. Quando o salário aumenta mais do que se produz, isso vem ou de uma redução de lucros, o que pode acontecer, claro, mas também pode acabar acarretando em uma maior inflação, em uma maior repassada para os preços. É, então, tudo isso gera algumas preocupações, de modo que o Banco Central, obviamente, tem sido cauteloso, né? Ele tem sido, olha só, nada está fora do controle, o que é ótimo, mas há diversos pontos de preocupação. E quando o Banco Central está decidindo os juros, ele não está pensando na inflação daqui a 1, 2 meses. Ele está pensando na inflação daqui a 6, 12 meses, que é onde realmente é o que acaba sendo afetado pelos juros de hoje. Então, acabou sendo, obviamente, uma decisão mais prudente, na minha visão, mas na visão em geral dos especialistas, porque há alguns pontos para terem cautela. Daniel Duque, economista do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, está falando com a gente direto da Noruega. Eu agradeço muito pela gentileza de conversar conosco aqui, essa manhã, com a gente aqui na rádio, na TV Câmara, também nas mídias sociais da Câmara dos Deputados, da Rádio Câmara e também da TV Câmara. E, claro, você que está acompanhando a gente no canal da Câmara no YouTube. Daniel, muito obrigado pela gentileza. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia.